Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Hoje, considerando os versículos 9 até o versículo 23. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus continua aqui a interagir com aqueles escribas e fariseus e condenar a sua atitude de contrapor ou de abandonar, melhor dizendo, o texto bíblico para ensinar tradições que eram meros ensinos, eram doutrinas de homens e não doutrina do próprio Senhor Deus. Não eram aplicações puras do texto, mas eram ensinos e criações humanas que eles diziam que vinha do texto bíblico, mas na verdade eram ensinadas e até mesmo em detrimento do próprio texto bíblico, como nós já vimos anteriormente. Por isso Jesus diz: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. De uma forma até irônica, Jesus diz que os fariseus estavam negligenciando o texto para inserir os seus próprios ensinos. Por isso ele diz: jeitosamente rejeitais. Porque Moisés, por exemplo, e aqui Jesus traz uma aplicação, um exemplo do que eles faziam em contraste com o que o próprio texto dizia. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte, o que está ali em Êxodo 21 e também em Levítico 20. Jesus traz aqui o mandamento, o preceito bíblico, e a seguir ele contrasta com aquilo que era ensinado naquele tempo pelos fariseus. Vós, porém, dizeis, verso 11, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Era obrigação do filho cuidar da mãe e do pai em sua velhice, porque a mãe e o pai certamente não podiam trabalhar, ou o filho tinha que sustentar os seus pais
Isso era uma obrigação. Mais que isso, o texto diz, e Jesus cita o texto de forma proposital, que isso era uma forma de honrar os pais. A honra aos pais não era devida apenas em obediência aos pais quando no momento da criação, mas também se estendia a toda a vida e a todo o respeito devido aos pais. E cuidar dos pais na sua velhice era também uma forma de honrá-los. Mas aqui Jesus diz que naquele tempo se ensinava que qualquer homem poderia declarar os seus bens, tudo que ele tinha como corbã, ou seja, como algo dedicado como oferta ao Senhor. E quando ele fizesse isso, ele apenas poderia tirar daqueles seus bens o que era para si mesmo e para a sua família. Por exemplo, ele não poderia usar aquele dinheiro para cuidar dos pais. Ocorre que muitos faziam isso de forma assintosa, como se quisessem ganhar o favor dos líderes fariseus. Eles então declaravam os seus bens como corbã para ganhar o favor, para serem vistos como servos, como altruístas, estavam dedicando o seu dinheiro ao templo, quando na verdade estavam negligenciando o cuidado com os próprios pais. E é isso que Jesus aqui traz em perspectiva. E o verso 13 então diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Esse era apenas um exemplo. Eles faziam muitas outras coisas, negando a verdade do texto bíblico e a sua aplicação correta para ensinar e fazer aquilo que era fruto de tradição humana e não do ensinamento bíblico. Depois Jesus se volta para a multidão e o texto diz que ele convoca essa multidão para explicar e voltar ao tema inicial da questão de comer sem lavar as mãos, ou por lavar, como o texto disse anteriormente. Então o verso 14 diz: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus afirma para a multidão que não era aquilo que entrava no homem que o contaminava, mas aquilo que estava dentro e que saía. Depois Jesus vai explicar isso para os seus discípulos, que aparentemente não compreenderam, mas o fato é que Jesus deixa claro para a multidão que aquele procedimento da lavagem cerimonial das mãos não era algo que ele praticava, porque na verdade ele não se achava contaminado, ele não estava contaminado e nem algo exterior contaminava o homem. Verso 17 então diz que os discípulos questionaram Jesus em particular, e ele então lhes disse, verso 18: assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? Jesus estava querendo assim dizer que aquilo que eles comiam, ou aquilo que entrava neles por meio do trato intestinal, do trato pela via de alimentação, que era a boca, esôfago, estômago, não tinham qualquer contato com o coração. Ou seja, não contaminava no sentido de trazer algum tipo de pecado, de contaminação pecaminosa por causa do comer sem lavar as mãos. Jesus estava dizendo: isso não vai no coração, mas no ventre, ou seja, no estômago, e sai para lugar escuso. E aí a implicação do texto é: e assim considerou ele puros todos os alimentos. É porque os judeus tinham aquela lei que era vinda do Antigo Testamento, que havia alguns alimentos que eram impuros. Mas aqui a implicação do que Jesus estava dizendo é que agora não havia mais nada impuro. Não havia mais nada por si que fosse proibido
de ser comido conforme o ensinamento aqui do próprio Senhor Jesus. Verso 20, então, Jesus continua a explicar e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Na verdade, o coração das pessoas guardava então todos esses pecados. Não tinha nada a ver com o estômago, não era algo externo, mas vinha do próprio coração, ou seja, do próprio desígnio do coração. Jesus estava aqui em linha com aquilo que a própria palavra de Deus ensina, confirmando o fato de que todas as pessoas nascem em pecado e nascem já com uma propensão para o pecado. Esse pecado, essa tendência está em seu coração. À medida que elas crescem e se distanciam de Deus, seus corações se enchem então de todo tipo de pecado, como nós vemos nessa lista imensa aqui nos versículos 21 e 22. Prostituição, frutos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, todo tipo de pecado, todo tipo de impureza que vem do coração do homem. Esse coração distante de Deus, esse coração não regenerado pelo Espírito de Deus, é um coração então inclinado para o mal, inclinado para fazer aquilo que é errado. E Jesus afirma então com todas as letras: ora, todos esses males, verso 23, vêm de dentro e contaminam o homem, ou seja, esses males vêm de dentro e trazem então o pecado, se traduzem em pecado, em atos de pecado e de rebeldia contra Deus. Esse ensino é tão importante para nós hoje, porque percebemos que se o nosso coração não for convertido, se o seu coração, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não for convertido a Deus, ele será um coração imundo. Ele será um coração inconverso, não regenerado e cheio de pecado. E isso contamina você. Isso te torna impuro perante Deus. O nosso pecado é o que nos separa de Deus, como nos diz o texto da palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 3, verso 23. O salário do pecado é a morte, todos pecaram e estão separados da glória de Deus, Romanos 3, 23. E Romanos 6, 23 nos traz então a realidade da consequência desse pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. Só Jesus pode regenerar o nosso coração. Só por meio de Cristo podemos ser salvos, regenerados, ter o nosso coração limpo e então podermos servir a Deus com inteireza de coração, como nos diz também o texto da palavra de Deus. Reflita nisso e pense acerca do seu próprio coração. Seu coração é regenerado ou seu coração ainda está marcado, manchado pelo pecado? Pense nisso e reflita e busque ao Senhor. Chegamos ao final de mais um trecho. No próximo encontro consideramos mais um trecho aqui do capítulo 7 de Marcos. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.